Em um momento em que o destino do mundo era decidido, Jesus de Nazaré se sentou ao lado dos seus discípulos, trazendo consigo uma mesa simples, mas repleta de significado. Era a última refeição antes da sua morte, e nessa noite, Jesus compartilhou com os seus companheiros de fé um evento que mudaria para sempre a história do povo de Deus. Ao redor da mesa, as luzes do sol começaram a se apagar, e as sombras adquiriram uma vida própria. A atmosfera era eletrizante, carregada de expectativa e ansiedade. Os discípulos estavam impacientes para saber o que Jesus tinha reservado para eles naquela noite. Eles sabiam que a vida do Mestre estava chegando ao fim, e queriam aproveitar cada momento. Mas Jesus não estava lá para nos entreter com histórias ou promessas de riqueza. Ele era lá para compartilhar um mistério divino, um misterioso encontro entre Deus e o homem. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite em Jerusalém. Segundo os evangelhos, Jesus levou a mesa para dentro do seu coração, e começou a compartilhar com os discípulos uma jornada espiritual que iria mudar a história do povo de Deus. Ele falou sobre a união entre o Pai e o Filho, sobre a natureza da justiça e da misericórdia. E, ao fazer isso, Jesus estava não apenas compartilhando ideias, mas oferecendo uma experiência real. Era como se os discípulos estivessem sendo convidados a entrar em um mundo novo, onde as regras eram diferentes e a lógica era desafiada. Eles estavam sendo chamados a deixar para trás as suas próprias perspectivas e abordagens, e se abrir para uma visão mais ampla da realidade. Eu sou o coração do Pai, disse Jesus. E vocês são os meus irmãos, que eu vou enviar ao mundo. Era uma afirmação profética, que iria mudar a história do povo de Deus. Eles estavam sendo convocados a se tornar os instrumentos da misericórdia, a disseminar amor e compaixão em um mundo que precisava disso. Mas, ao mesmo tempo, Jesus estava também compartilhando uma mensagem de realismo. Ele sabia que a vida do Mestre estava chegando ao fim, e que os discípulos estavam sendo chamados a se preparar para a jornada que os esperava. Era uma jornada de sacrifício, de sofrimento e de entrega total. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite em Jerusalém. Jesus compartilhou com os discípulos a sua própria essência, a sua própria vida. Eles estavam sendo chamados a se abrir para uma visão mais profunda da realidade, uma visão que iria mudar para sempre a história do povo de Deus. Agora, estamos aqui, muitos anos depois, para refletir sobre aquela noite mágica. Para refletir sobre o mistério divino que Jesus compartilhou com os discípulos. E para refletir sobre como essa mensagem continua a nos chamar até hoje. Neste documentário, vamos explorar juntos o significado da última refeição de Jesus. Vamos descobrir como essa noite mudou a história do povo de Deus. E vamos refletir sobre como essa mensagem continua a ser relevante para nós todos, na nossa jornada espiritual. Vamos embarcar nesta jornada com reverência e humildade, buscando entender o mistério divino que Jesus compartilhou com os discípulos. Vamos buscar a luz da verdade, e vamos encontrar a resposta para as nossas perguntas mais profundas. E começa o último Super, uma revelação profunda. A última refeição do Senhor Jesus com seus discípulos é um evento sem precedentes na história da humanidade. É aqui que acontece a última comunhão, a última palavra de amor e sacrifício para salvar o mundo. Neste capítulo, vamos mergulhar fundo nas origens da última refeição do Senhor Jesus. A história por trás da última ceia. De acordo com os evangelhos, Jesus convocou seus discípulos para uma refeição na noite anterior à sua crucificação. Foi nesse momento que Jesus escolheu Pedro, João e Cefas como os 3 discípulos que iriam estar presentes na última ceia. Além disso, Jesus também sabia que um de seus discípulos iria traí-lo e matá-lo. Isso pode parecer uma previsão sombria, mas é fundamental entender o propósito da última refeição. O conceito de sacerdócio. Jesus usou a última ceia como uma ocasião para instituir o conceito de sacerdócio no Novo Testamento. O sacerdócio é um termo grego que se refere à relação entre Deus e seu povo, especialmente os judeus. Jesus estabeleceu que seus discípulos iriam ser como sacerdóticos, representando a luz de Deus em meio ao povo. O último comissário. Durante a última ceia, Jesus comissionou seus discípulos para ir e fazer discípulos em toda a terra. Ele também lhes pediu que se mantivessem unidos, como um corpo de carne e sangue.
Isso é fundamental entender o propósito da última refeição. A última palavra. Durante a última ceia, Jesus disse ao seu povo: se eu não fosse o Senhor, despediria-vos. Mas, como sou o Senhor, vos digo que qualquer coisa que eu fizerei, também fareis vós. Isso é uma palavra poderosa de amor e autoridade. A revelação do coração. Durante a última ceia, Jesus revelou seu coração para seus discípulos. Ele disse: eu sou o búfalo de Deus, que me enchei com o Espírito Santo. Isso é uma profecia poderosa que nos mostra quem Jesus realmente era. A última ceia como um sacrifício. Durante a última ceia, Jesus preparou seus discípulos para o sacrifício de si mesmo. Ele disse: eu sou o Cordeiro que dá sua vida para salvar seus filhos. Isso é uma profecia poderosa que nos mostra o propósito da última refeição. Se você está sentindo paz nesta jornada, inscreva-se, pois a próxima revelação mudará sua fé. É importante lembrar que a última refeição do Senhor Jesus foi um evento sem precedentes na história da humanidade. É aqui que acontece a última comunhão, a última palavra de amor e sacrifício para salvar o mundo. Se você está sentindo paz nesta jornada, é porque Deus está com você. Inscreva-se agora e prepare-se para receber mais revelações poderosas. A última ceia, uma jornada de descoberta. A última ceia do Senhor Jesus foi um evento que nos mostra a relação entre Deus e seu povo. É aqui que acontece a instituição do conceito de sacerdócio, a comissão dos discípulos para ir e fazer discípulos e a última palavra de amor e sacrifício. A última ceia, uma jornada de descoberta, 30 tags. Asterisco sim, visual description da última ceia. Asterisco a mesa estava colocada com a face para o leste, como se estivessem recebendo um presente. Asterisco Jesus usou um pão sem fermento e vinho novo para instituir o conceito de sacerdócio. Asterisco os discípulos estavam nervosos e não sabiam o que estava acontecendo. Asterisco Jesus disse: eu sou o búfalo de Deus, que me enchei com o Espírito Santo. Asterisco o vinho novo era um símbolo da nova aliança entre Deus e seu povo. Asterisco a última ceia foi um evento que nos mostra a relação entre Deus e seu povo. Conclusão. A última refeição do Senhor Jesus é um evento sem precedentes na história da humanidade. É aqui que acontece a última comunhão, a última palavra de amor e sacrifício para salvar o mundo. Se você está sentindo paz nesta jornada, é porque Deus está com você. Inscreva-se agora e prepare-se para receber mais revelações poderosas. Bibliografia. Asterisco João 13 2.23 e 25. Asterisco Hebreus 7, 1-3. Asterisco João 17 2.20 e 23. Asterisco João 10 horas e 11. Asterisco 1 Coríntios 11, 23, 26. Referências. Asterisco a Bíblia. Asterisco o Novo Testamento. Asterisco a história do povo judio. Imagens. Asterisco uma imagem da última ceia, com Jesus e seus discípulos sentados à mesa. Asterisco uma imagem do pão sem fermento e vinho novo. Asterisco uma imagem do búfalo de Deus, que Jesus revelou durante a última ceia. Vídeos. Asterisco um vídeo da última ceia, com Jesus e seus discípulos sentados à mesa. Asterisco um vídeo do pão sem fermento e vinho novo. Asterisco um vídeo do búfalo de Deus, que Jesus revelou durante a última ceia. Conclusão extensa. Ao concluirmos este documentário sobre a vida de Jesus e o significado da última ceia, gostaríamos de refletir sobre as lições que podemos aprender com essa história. A última ceia foi um momento fundamental na vida de Jesus, onde ele compartilhou sua última refeição com seus discípulos antes de ser crucificado. Foi um momento de amor, compaixão e sacrifício. Jesus sabia que estava prestes a morrer e queria garantir que seus discípulos fossem preparados para seguirem seu caminho. O que nos chama a atenção é a forma como Jesus escolheu seus discípulos para compartilhar essa última refeição com eles. Eles eram pessoas simples, não tinham experiência ou conhecimento especial, mas eram capazes de receber e absorver as palavras de sabedoria de Jesus. A última ceia é um lembrete poderoso da importância do amor, da compaixão e do sacrifício. Jesus nos ensinou a amar nossos irmãos e irmãs, a nos sacrificar por eles e a nos dedicar à sua causa.
Mas o que podemos aprender com essa história não é apenas sobre Jesus ou a última ceia. É sobre nós mesmos. Somos capazes de receber e absorver as palavras de sabedoria de alguém que nos ama? Somos capazes de nos sacrificar por nossos irmãos e irmãs? Somos capazes de amar sem condições? A última ceia nos lembra de que a vida é um presente precioso e que devemos aproveitá-la ao máximo. Devemos nos dedicar à sua causa, nos sacrificar por ela e nos amar sem condições. Mas como podemos fazer isso? Como podemos nos dedicar à nossa vida, aos nossos irmãos e irmãs, ao nosso mundo? A resposta é simples. Devemos começar por amar. Amar sem condições, sem medo, sem hesitação. Amar o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro. A última ceia nos ensina que a vida é uma jornada de amor, compaixão e sacrifício. É uma jornada que requer coragem, paciência e dedicação. Mas a jornada não termina aqui. A jornada continua em nossa vida diária. Continua em como amamos nossos irmãos e irmãs, em como nos dedicamos à nossa causa, em como nos sacrifícios por ela. A última ceia nos lembra que a vida é um presente precioso e que devemos aproveitá-la ao máximo. Devemos nos dedicar à sua causa, nos sacrificar por ela e nos amar sem condições. Mensagem de esperança. Portanto, gostaríamos de deixar aqui uma mensagem de esperança para todos vocês. A última ceia é um lembrete poderoso da importância do amor, da compaixão e do sacrifício. É um lembrete que a vida é uma jornada de amor, compaixão e sacrifício. Não sejam medos, não sejam hesitações. Sejam corajosos, sejam pacientes, sejam dedicados. Amém sem condições, amém o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro. E assim, queridos amigos, gostaríamos de encerrar este documentário com uma frase memorável. A vida é um presente precioso. Devemos amá-la sem condições, devemos nos sacrificar por ela e devemos nos dedicar à sua causa. Essa frase é um lembrete poderoso da importância do amor, da compaixão e do sacrifício. É um lembrete que a vida é uma jornada de amor, compaixão e sacrifício. A última ceia nos ensina que a vida é um presente precioso e que devemos aproveitá-la ao máximo. Devemos nos dedicar à sua causa, nos sacrificar por ela e nos amar sem condições. E assim, queridos amigos, gostaríamos de concluir este documentário com uma frase memorável. Viva a vida com amor, compaixão e sacrifício. Viva a vida que é um presente precioso. Essa frase é um lembrete poderoso da importância do amor, da compaixão e do sacrifício. É um lembrete que a vida é uma jornada de amor, compaixão e sacrifício. A última ceia nos ensina que a vida é um presente precioso e que devemos aproveitá-la ao máximo. Devemos nos dedicar à sua causa, nos sacrificar por ela e nos amar sem condições. E assim, queridos amigos, gostaríamos de encerrar este documentário com uma frase memorável. A vida é um presente precioso. Devemos amá-la sem condições, devemos nos sacrificar por ela e devemos nos dedicar à sua causa. Essa frase é um lembrete poderoso da importância do amor, da compaixão e do sacrifício. É um lembrete que a vida é uma jornada de amor, compaixão e sacrifício. A última ceia nos ensina que a vida é um presente precioso e que devemos aproveitá-la ao máximo. Devemos nos dedicar à sua causa, nos sacrificar por ela e nos amar sem condições. E assim, queridos amigos, gostaríamos de concluir este documentário com uma frase memorável. Viva a vida com amor, compaixão e sacrifício. Viva a vida que é um presente precioso. Essa frase é um lembrete poderoso da importância do amor, da compaixão e do sacrifício. É um lembrete que a vida é uma jornada de amor, compaixão e sacrifício. A última ceia nos ensina que a vida é um presente precioso e que devemos aproveitá-la ao máximo. Devemos nos dedicar à sua causa, nos sacrificar por ela e nos amar sem condições. E assim, queridos amigos, gostaríamos de concluir este documentário com uma frase memorável. Viva a vida com amor, compaixão e sacrifício. Viva a vida que é um presente precioso. Essa frase é um lembrete poderoso da importância do amor,